Olá, aqui é Felipe Oliveira e eu estou aqui para te ajudar a se especializar em agilidade. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Gira, mas de uma forma um pouquinho diferente, tá? A ideia é mostrar para vocês como que vocês podem usar o Gira para provocar experimentação, ou melhor, para você controlar a experimentação de produtos no seu dia a dia. Tá? E quando eu falo de experimentação, eu estou falando de um ciclo de discovery. O ciclo de discovery, essencialmente, é você conseguir trabalhar com uma abordagem de descoberta contínua dentro do seu produto. Tá? E o que eu quero dizer com descoberta? Né? Digamos que você tem aí o seu dia a dia de um produto e você tem dois momentos nesse processo. Você tem um momento de execução, que eu vou chamar de delivery, que é onde você planeja a execução das entregas, onde você faz estimativas, onde você faz a viabilidade técnica, seu refinamento, N coisas aí. Tá? E existe um momento nesse fluxo que eu vou chamar de discovery. Tá? Discovery. Que é onde você está tentando descobrir se aquilo que vai ser construído deveria ser desconstruído ou não. Então você está tentando ver se uma feature faz sentido, se ela ajuda o cliente, se ela traz resultados, se ela aproxima o cliente do que ele precisa. Então Discovery tem a ver com isso. Você pode até associar o upstream com o downstream, se você quiser. Tá? São coisas um pouco diferentes, porque nem sempre o upstream requer Discovery. Tá? Mas entenda que são dois momentos aqui onde você toma decisões. Tá legal? Sobre o que deveria ou não entrar no seu processo. É como se Discovery fosse uma etapa dentro do upstream, beleza? E quando você está num processo de discovery, quando você está executando esse estágio de descoberta, né, você está meio que num ciclo semelhante ao ciclo que o Lean Startup te traz, né, que essencialmente o que é? Eu vou ponderar as informações que eu tenho aqui, as minhas hipóteses, né, vou construir um experimento. Com esse experimento, eu vou obter informação, vou obter dados, né? Então, eu vou ter aqui um momento de medição, que eles chamam de measure, né? E a partir dessa medição, eu tenho aqui um aprendizado. Tá? E esse aprendizado me ajuda a entender se a minha hipótese está válida ou não, se ela está correta, se aquilo está ajudando o meu cliente ou não, se está fazendo sentido ou não. Tá? Então você tem o momento da hipótese, o momento da construção, o momento da medição e o momento do aprendizado, que aí faz um ciclo até que você fala, opa, essa hipótese está validada. Então, vamos construir. Olha, essa hipótese ela está validada, mas fracassou. Então, ela vai para o lixo. Tá? Então, é importante que você entenda o que Discovery significa dentro desse processo. Tá? Beleza. Você é a pessoa de produtos, ou você auxilia a pessoa de produtos do seu time a gerenciar essas entregas aqui, ou essas demandas, ou esse processo, esse ciclo de descoberta. Como que você faria para representar esse ciclo dentro do Gira? Primeiro você tem que entender o que está presente aqui. Então você tem uma hipótese, né? Uma hipótese, ela tem algumas características. Tá? Ela tem algo que você pressupõe que é verdade, você tem uma informação que prova que aquilo é de fato verdade ou não, um número, por exemplo, se esse número subir, então quer dizer que essa hipótese é válida ou não. Você tem que ter um ambiente onde aquilo vai ser experimentado, né, de forma controlada. Tá? Então, existem alguns elementos dentro dessa hipótese. Então, você tem que entender quais são esses elementos. Tá? Tem que entender qual que é a proposta de valor, qual que é a hipótese que está aqui, o que valida ou invalida essa hipótese, como que você vai medir isso, beleza? Isso no Gira podem ser campos, tá? Você pode ter um campo de valor, um campo da descrição da hipótese, um campo que vai representar um número que valida, tá? Ou às vezes você põe tudo isso dentro de um grande campo que é a descrição. Às vezes é mais fácil, tá? Mas é importante você falar para as pessoas que essas são as informações aqui. É um processo mais descrito. Se você cria campos no Gira, ou se você coloca tudo dentro da descrição, depende do quanto que as pessoas vão seguir isso.
Então você coloca um campo quando você prefere que as informações estejam mais bem separadas, quando você vai criar um filtro para essas informações, quando você precisa, por exemplo, controlar de uma forma diferente, quando você acha que as pessoas ainda não vão botar todas as informações aqui, você ainda está ensinando. Vai do seu momento. Tá? Particularmente, para não complicar muito a vida, eu colocaria tudo no descritivo. Tá? A única diferença aqui é o seguinte, qual é o tipo de card que eu vou chamar a hipótese dentro do Gira? Eu posso pegar um épico, se eu quiser. O épico ele vai ajudar você a criar alguns vínculos. Tá? E ele pode ser utilizado depois como agrupador de histórias quando for para delivery. Tá? Ou você pode criar um tipo de item, um issue type chamado hipótese. Não tem problema. Tá? Você pode pegar aqui a hipótese e criar um issue type. Um tipo de item, né? O item padrão, no caso do Gira. Tá? E o item padrão a gente já fez alguns vídeos sobre, mas essencialmente o Gira tem 3 níveis de itens. Né? O Gira padrão, standard, tá? Que é o épico, o item padrão, que é tarefa, história, bug, qualquer outra demanda aí que você cria lá, e o sub-item, que pode ser subtarefa ou S-bug, é o nome que você quiser dar. Mas, essencialmente, o sub-item, ele depende exclusivamente do item padrão para existir. Mas o item padrão não depende do épico. Então, vai da sua escolha. Você quer criar um item padrão ou você quer criar um épico? Eu, provavelmente, criaria um épico, tá? Porque aí você pode usar esse mesmo épico, validei a hipótese, vai para delivery. Esse épico avança. Tá legal? Ele avança e você cria 2 níveis de conversa. Um nível mais tático, que sai estratégico, e um nível operacional dentro das histórias e das tarefas. Beleza? Digamos que vocês usaram o épico. Tá? Dentro do épico, você vai criar as tarefas, os itens que vão representar os experimentos, que é aquilo que você vai apresentar para o cliente, ou é simplesmente a ação que você vai tomar para validar a sua hipótese. Né? Então, eu vou colocar um print diferente no site, vou colocar um banner, vou colocar um carrossel, vou fazer algo que prove que aquela minha hipótese é verdade. Beleza? E aí, esse item que você cria aqui, você pode muito bem criar um issue type novo, um item padrão, chamado experimento. Tá? Você pode ter um item aqui que é um experimento. Tá? Se você, por um acaso, criar um item padrão chamado hipótese, cria uma subtarefa chamada experimento. Tá? E aí você representa isso no Gira. Vamos ver como é que isso sai? Legal. Eu estou aqui no quadro do Gira, tá? E eu vou criar dentro desse quadro um item novo chamado épico. Ele vai ser do tipo épico. Tá? E ele vai ser uma hipótese. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar um nome de hipótese e hipótese 1, H1. Por exemplo, usuários preferem cursos no Vimeo. Essa é a minha hipótese. Tá? E aí eu vou colocar todo o descritivo aqui. Tá? Hipótese, aí você vai escrever de forma mais ampla, resultado esperado, valida, invalida, por exemplo. Tá? E aí ambiente. Ok? Você consegue ter essas coisas aqui dentro. Então vamos criar esse item, esse épico, tá? E eu tenho esse épico aqui, ó, H1. Beleza? Eu estou aqui num quadro Kanban normal, quadro que a gente já usou até em outras aulas. E aí a gente tem uma seguinte questão, né? Felipe, esse é um quadro do time, né? Será que eu consigo criar colunas específicas para esse processo? Calma, a gente chega lá. Então eu tenho aqui o meu épico, hipótese. E aí, ó, eu vou criar um item dentro desse épico e é um item chamado experimento. Eu criei um tipo de item. Então, experimento 1, experimento 2, experimento 3. Aqui, ó, eles aparecem no quadro. Beleza? Como esse quadro aqui, ele é um quadro padrão, eu gostaria de fazer com que aparecesse nesse quadro apenas os épicos e os experimentos. Então, eu vim aqui na configuração do quadro, venho aqui em geral, e eu vou alterar, ó, o filtro. Tá vendo aqui, ó, o filtro de consulta? Eu vou editar esse filtro de consulta. Tá aqui, ó. Então, nesse filtro, eu quero que apareçam todos os itens do projeto MJ e tipo de item, issue type. Opa,
in epic experimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que dentro desse quadro apareçam apenas itens do tipo épico e itens do tipo experimento. Vamos voltar no quadro e ver como é que ficou? Então aqui vocês conseguem ver o épico e o experimento de forma tranquila, visível, né? Legal. Mas, Felipe, tá um pouquinho estranho, porque tá o épico aqui junto, o experimento. Será que eu consigo criar uma raia de épico? Claro, vamos lá. Você vai configurar o quadro de novo, vem aqui em raias, e ao invés de ser baseado em consultas, você pode, por exemplo, colocar aqui épicos. Tá? Ele elimina as classes de serviço, ok? Mas aqui, ó, você consegue ter o épico visível aqui para você, ó. Tá? Tá aqui, ó. Beleza? E aí o que vai aparecer aqui nesse título é o Epic Name que você colocou. Tá? Eu coloquei o Epic Name hipótese. Se você quiser colocar o mesmo título, é só copiar o título aqui, vir aqui no campo Epic Name. Tá? E mudar. Ó. Ele passa a aparecer novamente. Beleza? Então, olha só, você tem um quadro onde você está controlando os experimentos. Olha só que interessante. Beleza? Durante todo o processo, você vai ter esse tipo de abordagem aqui com tranquilidade. E aí, claro, depois você pode incluir novas colunas, novas considerações sobre raias, outros tipos de item, outros campos. E aí são N as possibilidades. Então aqui, nessa visão que eu dei aqui para você, a ideia é te mostrar que você consegue controlar a experimentação de uma forma tranquila, né? De forma simples. E aqui, veja que nesse quadro tem uma coluna de done, né? Uma coluna de itens concluídos, porque no final o experimento ele vai ser concluído. O que não vai ser concluído é o épico. Então talvez nesse processo aqui, você tenha, por exemplo, uma coluna de done que faz parte do processo, mas usada só para experimentos. E aí o seu épico, ele não vai para done nesse cenário. Tá? Você pode colocar dois status na mesma coluna, que aí o seu processo ele deixa de ser to do doing done, e ele passa a ser o seguinte, aqui nas colunas, né, você teria ali backlog, por exemplo, e aí a próxima etapa seria planejamento do discovery, e aí a próxima coluna seria execução do discovery, e aqui teria uma coluna de done, mas dentro de done teriam dois status. O status done, de fato, e o próximo status do seu portfólio Kanban, por exemplo. Tá? Onde você, lá no portfólio, ele começa a aparecer lá como em refinamento. E aí só tem que tomar cuidado para mover para o status correto, porque o Gira coloca sempre dois, um em cima do outro, assim. Tá? Em outro vídeo a gente mostra para você como é que você consegue criar um fluxo de forma ampla, pegando de ponta a ponta cada uma dessas etapas. Grande abraço. E antes que eu me esqueça, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de mostrar para as pessoas o que você está aprendendo aqui, para que elas consigam também utilizar isso no dia a dia e sofrer menos com as práticas que a gente tem. Tá? Então, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas, comenta, curte e vamos nessa, vamos mudar o mundo com agilidade.